Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo para falar um pouquinho sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Hoje é dia 23 de março de 2022. Obrigado pela sua companhia. Você que nos assiste aí ao vivo ou posteriormente gravado, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo. Assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega ele de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Você que gosta de mercado financeiro, quer se tornar um especialista em investimento ou trabalha no mercado financeiro e quer começar o seu dia bem informado, esse é um ótimo momento, então nos acompanhe diariamente aí se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Ontem, dia 22, tivemos mais um dia aí de alta na Bolsa Brasileira. O índice Bovespa acompanhou as bolsas internacionais, assim como imaginávamos aí a tendência de alta desde as primeiras horas do dia e principalmente aí os investidores digerindo aí a ata do Copom do dia de ontem, né, manteve aí o índice em terreno positivo, voltando aí a uma alta aí de mais de um semestre que nós não víamos aí essa alta do índice Ibovespa. Ontem aí na reunião do Copom o Comitê de Política Monetária, a ata do Copom, reforçou aí a possibilidade de um aumento na mesma proporção, ou seja, mais um ponto percentual na próxima reunião, deixando aberto outras possibilidades que a gente fala ainda durante o nosso bate-papo, e essa foi uma das tônicas do dia aqui no país. Também nós tivemos aí por conta do fluxo estrangeiro aí, o dólar caindo novamente, ficando aí na casa dos R$ 4,91, aliviando um pouquinho também aí a curva de juros após a ata do Copom, e tivemos com isso aí uma pressão menor sobre empresas, né, que dependem um pouco mais aí de capital, de juros e acabam tendo dificuldades com alta de juros, como é o caso de varejistas e empresas de tecnologia, que ontem aí tiveram um bom dia de retomada e isso acabou aliviando também o mercado de forma geral. No exterior, não tivemos muitas mudanças diferentes dessa, principalmente quando olhamos para os Estados Unidos. Por lá também os investidores ainda digerem as últimas falas de Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, que reforçou aí que pode haver aí um aperto monetário maior nas próximas reuniões do FOMC, que é o Copom lá dos Estados Unidos, principalmente pelo tamanho da inflação norte-americana, e é necessário aí controlar os preços, né? Foram as falas aí de Jerome Powell, mas com isso também os investidores foram digerindo durante todo o pregão. Tivemos obviamente aí valorização das treasuries, os títulos públicos norte-americanos, que acabam aí tendo uma valorização maior nesse cenário, retirando dinheiro da renda variável, mas ainda assim, mesmo diante desse cenário, bolsas americanas e europeias fecharam em alta, mesmo ainda com tudo que acontece no leste europeu e as possibilidades de novas sanções, e a gente fala um pouquinho mais sobre tudo isso durante o nosso bate-papo. Olhando para números de forma geral, nós tivemos então o índice Ibovespa subindo quase 1%, alta de 0,96 a 117.272 pontos. O dólar caiu 0,58% a R$ 4,91 e as bolsas norte-americanas subindo aí na média mais de 1%. Nasdaq subiu 1,95 a 14.108 pontos. S&P 500 uma alta de 1,13% a 4.511 pontos e Dow Jones fechando com alta ontem de 0,74 a 34.807 pontos, com um movimento de retomada também nas bolsas norte-americanas. Olhando um pouquinho para a Europa, o euro fechou em R$ 5,42, uma queda de 0,38%, e as bolsas também fecharam em alta. DAX na Alemanha subindo 1,02% a 14.473 pontos,
O CAC na França subiu 1,17% a 6.659 pontos. E no Reino Unido, que já tínhamos tido uma alta no dia anterior, a alta de ontem foi um pouco mais tímida, alta de 0,46%, com a bolsa chegando aos 7.476 pontos. Olhando um pouquinho aí para o mercado asiático, por conta aí da queda do avião lá na China, né? Tivemos ontem ali um movimento um pouco mais fraco e uma leve queda de 0,49% nas ações chinesas, que fecharam aí o pregão a 12.318 pontos. E olhando para a bolsa Nikkei no Japão, ela fechou em alta de 1,48% no dia de ontem a 27.224 pontos. Final do nosso bate-papo aqui do nosso Morning Call, a gente fala aí sobre fechamento do mercado asiático de hoje também e abertura dos demais mercados. Olhando para o cenário de cripto, também tivemos valorização nas principais criptomoedas, seguindo aí o que aconteceu com as bolsas. Bitcoin ontem chegou a subir 3,38% no fechamento do pregão e o Ethereum fechou com alta de 3,14%. Também tivemos aí uma queda na questão de petróleo futuro, apesar aí de toda a incerteza que nós tivemos aí nos últimos dias e também indefinição entre o cessar-fogo lá entre Rússia e Ucrânia, também tivemos aí um recuo aí do petróleo, olhando aí para a negociação futura. O Brent fechou ontem a $114,50, enquanto o WTI subiu a $108,95. Para o dia de hoje, dia 23, uma preocupação e um preço maior aí do petróleo, o petróleo voltando a subir, principalmente após divulgação aí do indicador lá nos Estados Unidos de estoque de petróleo bruto. O estoque de petróleo norte-americano caiu um pouco mais, isso já vem acontecendo há algum tempo e acaba preocupando em relação à lei de oferta e demanda. Com uma menor oferta e maior demanda, automaticamente temos preços mais altos, e com as sanções aí previstas contra a Rússia, isso também pode agravar ainda mais a questão aí da commodity, principalmente o petróleo. Olhando um pouquinho aí para o índice VIX, índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, ele continua caindo nos Estados Unidos e se aproximando aí dos 20 pontos, algo que nós já não víamos há algumas semanas. Ontem ele caiu 2,51% a R$ 22,94. Metais futuro, temos o ouro aí também ontem recuando um pouquinho e sendo negociado a $1.920,70. Expectativa aí para o final de março de 2022. Alumínio futuro subindo um pouquinho a $3.508 a tonelada, e o ferro refinado também caindo um pouquinho aí na negociação para o final de março a $149,68. Falamos também um pouco mais sobre isso durante o nosso bate-papo. Olhando aí para o fechamento do mercado ontem, as principais altas do índice Ibovespa ficaram por conta aí de Amer 3, as ações aí de lojas americanas, que subiram 6,66% a R$ 28,32. Enev 3, Eneva subindo 6,64% a R$ 14,28. BID11 também voltando a subir 6,18% a R$ 19,07, as ações aí de Banco Inter. Cash 3, que é Melius, subindo 6,04% a R$ 2,28, e Grupo Soma 3, subindo 5,62% a R$ 13,15. Essas foram as principais altas das ações que compõem o índice Ibovespa no dia de ontem. Olhando para as principais quedas do dia de ontem, nós tivemos aí Vale caindo 2,23% a R$ 96,60, com o recuo aí do minério de ferro e também alguns movimentos de realização por parte de alguns investidores. BRAP 4, Bradespar caindo também 1,81% a R$ 35,78.
JBS S3 caindo 1,80% a R$ 36,95. GGBR4 Gerdau caindo 1,67% a R$ 29,87. E Marfrig também caindo 1,50% a R$ 20,95. Algumas empresas aqui também pressionadas pela queda aí da moeda norte-americana, que acaba mexendo, obviamente, aí com o resultado final dessas companhias, como é o caso dos frigoríficos, né, que acabam pesando também nesse sentido. Olhando um pouquinho aí para a agenda de indicadores do dia de hoje, hoje vale a pena ficar de olho aí no fluxo cambial estrangeiro, que é divulgado aí mais próximo do final do dia. Fluxo cambial estrangeiro aí que tem movimentado bastante o mercado brasileiro, a bolsa brasileira se mantendo entre as principais bolsas globais aí, falando em altas, né? Principalmente por esse movimento de entrada de moeda norte-americana, que muitos investidores aí deixaram de investir em outros países, como é o caso da Rússia, ainda mais nesse cenário de guerra que nós temos hoje, e estão investindo ainda no Brasil, aproveitando aí o cenário aí de juros altos e também um outro cenário aí de ativos baratos após a desvalorização que tivemos no segundo semestre do ano passado. Já olhando aí para indicadores no estrangeiro, fora do país, hoje nós temos divulgação aí do índice de preços ao consumidor e do índice de preços ao produtor lá no Reino Unido. O índice de preços ao consumidor já foi divulgado e veio novamente aí acima da expectativa, novo recorde, né, aí do índice de preços da inflação lá no Reino Unido, o que acaba obviamente pesando um pouquinho em relação aos próximos passos de bancos centrais, lembrando que o BOE, Bank of England, lá no Reino Unido, ele já aumentou por 3 reuniões consecutivas a taxa básica de juros em dezembro, janeiro e agora no mês de março também, e isso aí pode continuar mexendo aí com essa realidade caso a inflação não recue, né, não haja um controle de preços, ainda mais dentro desse cenário aí com guerra entre Rússia e Ucrânia e muitos insumos ficando ainda mais caros e preocupando ainda mais a inflação ali na Europa como um todo. Falando nisso, hoje temos discurso também de membros do BOE, do Bank of England, lá no Reino Unido, que podem também trazer um panorama em relação a isso. Nos Estados Unidos temos novo discurso de Jerome Powell, o presidente do Fed, o Banco Central norte-americano, Federal Reserve, o que também pode dar aí movimentação para o mercado, de acordo aí com as falas do presidente do Banco Central norte-americano em relação aos próximos passos e controle aí da inflação. Hoje temos o indicador também de venda de casas novas nos Estados Unidos, lembrando o setor de construção civil, tanto reformas quanto novas casas, acaba movimentando bastante a questão de empregos lá nos Estados Unidos e movimentando bastante a economia, então é um indicador importante para ficar de olho. Na zona do euro temos aí o indicador de confiança do consumidor, mais ao fim do dia também sendo divulgado, e temos também discurso de membros do FOMC lá nos Estados Unidos, que é o Copom dos Estados Unidos também, falando um pouco aí sobre os próximos passos, sobre a inflação e dando aí um panorama da última reunião, pouco antes de ser divulgado também a ata da reunião do FOMC lá nos Estados Unidos. Olhando agora um pouquinho aí para o ambiente político brasileiro e aquilo que pode influenciar o mercado no dia de hoje e nos próximos dias, temos bastante movimentação aí no dia de hoje, diferente do que nós tivemos em alguns outros dias dessa semana. Parlamentares aí acionaram o STF e a PGR, a Procuradoria-Geral da República, por conta de um áudio aí vazado do ministro da Educação. Ele dizia seguir aí os pedidos do atual presidente Jair Bolsonaro para repasse de verbas aos municípios. Isso aí tem gerado bastante atrito, inclusive aí com acusações de um gabinete paralelo, né, para definição aí de quais os municípios teriam maior repasse do governo federal voltado aí para a questão da educação, o que acaba colocando em xeque novamente o atual presidente Jair Bolsonaro, até mesmo a própria questão de reeleição, que ele é pré-candidato à reeleição em 2022, e isso também trazendo com certeza novos desdobramentos que podem impactar o mercado no dia de hoje e no restante dessa semana.
O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, define aí até amanhã, quinta-feira, o seu destino aí no PSDB, se ele renuncia ao cargo de governador e também aí pede sua desfiliação para disputar a pré-candidatura à presidência pelo PSD. Então, com certeza, isso deve movimentar o mercado, pensando em eleições 2022, que é um ambiente que, obviamente, vai mexer com a economia e o mercado financeiro brasileiro. Então, também uma definição importante para essa semana. Então, vale a pena continuar acompanhando. E a comissão do Senado aí convocou o atual presidente da Petrobras, o general Silvio Luna, para dar explicações sobre o preço dos combustíveis, né? E principalmente aí a distribuição de dividendos em 100 bilhões, mais de 100 bilhões, em um momento aí em que a companhia teve que aumentar muito aí o preço dos combustíveis, inclusive aí fazendo com que o preço da gasolina na bomba ultrapasse os R$ 7 aí na maioria das cidades brasileiras. Então também podemos aí ter movimentações nesse sentido, lembrando que essa semana bastidores já falavam aí do atual presidente Jair Bolsonaro buscando uma outra possibilidade para assumir a Petrobras, tentando forçar uma renúncia aí de Silva e Luna, ou até mesmo aí forçar uma demissão. Essas situações ainda nada definidas, mas vale a pena ficar de olho, pois podem trazer desdobramentos importantes para o mercado. E o Ministério Público Federal entrou aí com uma acusação de improbidade administrativa contra o atual presidente Jair Bolsonaro, da época em que ele era deputado federal, por conta de um caso aí de uma funcionária fantasma e também aí desvio de verbas de gabinete. Essa acusação aí contra o atual presidente também pode trazer desdobramentos nesse sentido e pesar em relação ao mercado financeiro no dia de hoje e também confiança aí dos investidores. Então também vale a pena ficar de olho nos desdobramentos dessa acusação. Inclusive, aí, parte dela aí pede o ressarcimento aí de valores acima de R$ 260 mil da funcionária e também do presidente Jair Bolsonaro, que na época era deputado federal. E volta aí a discussão lá na Câmara e no Senado sobre o benefício aí por tempo de serviço no judiciário, a chamada PEC do quinquênio, né? Que a cada 5 anos de trabalho aí dos funcionários do judiciário, ele daria aí um bônus salarial, um aumento salarial. Essa PEC estava parada desde 2014 e com novas propostas que foram incluídas nesse projeto de emenda constitucional, ela volta a ser discutida. Falávamos sobre isso, sobre o lobby que acontecia sobre essa proposta aí há algumas semanas e agora ela volta à discussão. Isso também pode trazer aí alguns desdobramentos, principalmente olhando aí para a questão fiscal e a questão do orçamento, né? Onde aí o presidente Jair Bolsonaro, o Congresso, de forma geral, no ano passado aí aprovaram aí somente reajuste para os funcionários da polícia a nível Brasil e existe aí uma pressão muito grande por novos reajustes aí por outros servidores públicos e agora esse pedido aí em relação ao STF também pode trazer desdobramentos semelhantes com outros funcionários pedindo algo parecido e obviamente isso pesa ainda mais aí nas despesas administrativas. Tem a reforma administrativa aí que está parada também lá no Congresso e tudo isso pode impactar bastante aí o cenário fiscal brasileiro, trazendo impactos também para a economia e para o mercado financeiro. Olhando um pouquinho agora então para essa questão de economia, obviamente parte da tônica aí fica em relação aí à inflação e à ata do Copom, que foi divulgada no dia de ontem. Na ata, aí, o Comitê de Política Monetária deixou bem claro aí a predisposição de medidas mais contracionistas para realmente controlar a inflação. A ata aí, ela reforça a possibilidade aí de um barril de petróleo ao final do ano na casa ou pouco acima de $100, o que ainda pressiona bastante a inflação, mesmo fora desse ambiente de guerra entre Rússia e Ucrânia. E também outros produtos, outros insumos que continuam aí apertando a inflação aqui no país e a necessidade do controle de preços
Com isso aí, o Banco Central aí pode ir além dos 12,75% aí para a taxa Selic e automaticamente passar dos 13%, mas a própria ata diz que não é o intuito de ir muito acima dos 12,75%, mas já abre mais espaço, lembrando, né? Hoje temos aí 11,75% ao ano de taxa Selic, com uma perspectiva de a partir de maio já termos um novo aumento de mesma proporção, então já alcançaríamos esses 12,75%, e aí por isso que o mercado já projeta algo em 13,25% aí de Selic até o meio do ano, com a reunião aí no mês de junho, e em junho então o fim do ciclo de altas aí da taxa Selic a partir do segundo semestre. Esse então seria o teto, é o que o mercado prevê nesse momento, lembrando que o mercado é soberano, é dinâmico e vemos aí diversas mudanças, inclusive nessa perspectiva aí de taxa Selic, tanto do Banco Central, do Copom, Comitê de Política Monetária e do mercado, sendo alterada diversas vezes no ano passado e nesse ano também. Então ainda podemos ter outras surpresas, vale a pena continuar acompanhando todo esse movimento da economia e obviamente a questão aí da inflação que acaba pressionando esse aumento por essa necessidade de aumento de taxa de juros. Especialistas internacionais, olhando aí para Morgan Stanley e também o BOFA, Bank of America, aí falam em ativos valorizados na América Latina e principalmente no Brasil, apostando aí numa diversificação de ativos aqui no Brasil e também aproveitando aí o ciclo de commodities e expansão. Então também podemos aí ter um período maior de valorização dos ativos brasileiros, tanto aproveitando esses ativos desvalorizados em bolsa brasileira, quanto aproveitando aí a taxa de juros mais alta, esses investidores que trazem recursos para cá. Então ainda podemos ter um bom volume aí de recursos estrangeiros vindo para o Brasil e pressionando também ainda mais a moeda norte-americana, o câmbio, trazendo então todos esses recursos. Vale a pena então acompanhar todos esses desdobramentos. E apesar aí da alta da Selic, né, que mexe aí com todas as taxas básicas de juros, os especialistas dizem aí que a concorrência pelo crédito imobiliário, em um cenário em que houve no ano passado principalmente uma busca maior pelo crédito imobiliário e agora as instituições financeiras buscando clientes que queiram fazer financiamentos imobiliários, faz com que as taxas, as tarifas, né, a taxa de juros não suba tanto. A média aí da taxa de juros aí para financiamentos imobiliários está na casa de 9,33% ao ano, mais um reajuste às vezes da TR, mais ou menos nessa faixa, e essa taxa não aumentou segundo os especialistas, principalmente aí por essa concorrência, então também isso acaba afetando aí o mercado imobiliário, o mercado financeiro e o ambiente econômico brasileiro. Vale a pena continuar de olho nesses desdobramentos, lembrando aí que a gente fala bastante aí de um período de maior risco de inadimplência, principalmente por conta de endividamento aí de empresas e famílias, e isso tudo pode influenciar aí a economia e o mercado financeiro brasileiro. E diversos países planejam aí a partir do dia 24, depois de amanhã, na verdade, dia 24, ampliar as sanções contra a Rússia, né, já próximo de um mês aí de guerra entre Rússia e Ucrânia, da invasão russa lá na Ucrânia, e agora novas sanções previstas. A União Europeia ainda discute alguns pontos, principalmente em relação à importação de petróleo russo, e tudo isso pode mexer ainda mais com o mercado financeiro e com a economia global. Olhando um pouquinho agora para o ambiente corporativo e aquilo que pode impactar o mercado aí no dia de hoje e nos próximos dias. Bastidores, né, e fontes não confirmadas dizem que a Braskem planeja uma cisão do setor de plásticos verdes da companhia e aí fazer um IPO, né, segregar essa área da companhia e buscar investidores através aí de um IPO para essa parte da companhia. Então também podemos ter movimentações aí nesse mercado aí de plásticos verdes e uma movimentação grande aí dessa busca de investidores, talvez de um follow-on ou de um IPO aí dessa
parte, né, da Braskem, isso também podendo mexer bastante com o mercado, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Lembrando aqui, a gente não dá recomendação de compra ou venda, apenas trazemos aí notícias que impactam direta ou indiretamente aí setores do ambiente corporativo. A Unidas também aí planejando a compra de veículos elétricos para frota de locação. A ideia aí são cerca de 2.000 veículos eletrificados, né? Que não são completamente elétricos, e desses 2.000, pelo menos 1.600 sendo completamente elétricos. Lembrando, já falamos aí nas últimas semanas sobre esse movimento aqui no Brasil de veículos elétricos, principalmente com o aumento dos combustíveis, mais do que dobrou aí a quantidade de vendas e a produção de veículos elétricos no Brasil, a própria Stellantis querendo ampliar, e também investimento aí de algumas empresas estrangeiras na questão de infraestrutura para recarga. Isso tudo mexe bastante com o ambiente corporativo aí e com esse setor, então vale a pena ficar de olho também nesses desdobramentos, olhando aí para as novidades do mercado automotivo. E mesmo com o atraso aí nos balanços, né, no ajuste de balanços da Eletrobras e alguns pedidos aí que foram feitos até pelo Tribunal de Contas da União, a Eletrobras ainda acredita em conseguir seguir o cronograma de privatização no segundo trimestre. Dentro desse cronograma já seriam emitidos aí novos papéis para follow-on e continuidade aí da privatização de Eletrobras. Então também vale a pena ficar de olho, tem muitos investidores nesse setor e vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Na China tivemos aí o mês de fevereiro com uma produção 10% menor na produção de aço, o que afetou aí a oferta global, e isso pode abrir espaço aí para novas altas, né, principalmente no preço do aço. E com isso aí vimos ontem também aí algumas empresas, né, como o caso de Vale e Gerdau, tendo queda aqui no país após aí essa divulgação. Também fica essa incerteza sobre a produção lá na China, se ela vai ser acelerada pelo governo com estímulos, como já aconteceu, ou se o governo acaba aí controlando um pouco essa realidade para reduzir o preço das commodities, como nós vimos no ano passado. E uma nova briga aí está no ar, com a Heineken indo até o CAD, né, o comitê aí que avalia a questão de monopólios, por contratos de exclusividade aí da Ambev com bares e restaurantes. Então também essa briga aí promete, né, lembrando aí a Heineken tentando aumentar sua fatia, seu market share aqui no Brasil. Ela fez algumas aquisições, um centro de distribuição próximo do Rio de Janeiro, uma fábrica que estava sendo construída em Minas e acabou sendo embargada por conta de um sítio arqueológico. E com isso ela investiu em outras fábricas, e a Ambev também tentando recuperar o espaço aí de micro cervejarias, cervejarias menores, que também ganharam bastante espaço nos últimos anos. E essa briga em relação a bares e restaurantes promete aí agora ter uma duração maior no CAD. Vale a pena ficar de olho aí nesses desdobramentos, e reforçando que não trazemos aqui recomendações de compra ou venda. E dentro do ambiente corporativo, continuamos aí com a divulgação de balanços. Hoje nós temos aí balanços do quarto trimestre de 2021 de Equatorial, Hapvida e Locaweb, que podem certamente aí mexer com o mercado de forma geral. Já são 6h23 da manhã, olhando um pouquinho agora para abertura e fechamento de mercado. Antes disso, não esqueça aí, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo. Nesse momento aí, nós temos as bolsas asiáticas fechadas, com a China fechada desde as 5h30 da manhã. Após a queda no dia de ontem, bolsa chinesa surfa a alta aí das principais bolsas ao redor do mundo no dia de ontem, ainda também digerindo todas as informações aí dos bancos centrais, e também aflorando a questão do maior incentivo ali do governo chinês, que promete não intervir tanto em alguns setores específicos da economia. Com isso, a bolsa fechou com alta de 0,73% a 12.408 pontos lá na China. Continuando na Ásia, olhando para a bolsa Nikkei,
ela subiu 3% aí nessa noite, madrugada aqui no Brasil, fechou às 3 horas da manhã com alta de 3% a 28.040 pontos, recuperando bem e vivendo aí um bom momento, principalmente olhando aí para a realidade de retomada, né, dos mercados aí, como nós vimos nos Estados Unidos. Tivemos essa semana o feriado na China que segurou um pouco essa questão, e aí voltamos aí a uma realidade de mais de 2 meses que a bolsa chinesa não fechava nesse patamar. Então, a bolsa chinesa não, desculpa, a bolsa japonesa, a bolsa Nikkei. Com isso aí tivemos fortes altas nas bolsas asiáticas. O restante dos mercados ainda operam sem uma direção definitiva. Nas primeiras horas do dia tínhamos ali uma leve alta nas bolsas europeias, mas nesse momento elas trabalham mais próximo aí da estabilidade. O DAX na Alemanha está num 0 a 0 nesse momento, o CAC na França subindo 0,05% e no Reino Unido uma alta um pouco maior de 0,45%. O pré-market dos Estados Unidos aí traz uma perspectiva de leve queda, também aí operando próximo da estabilidade. Temos o índice Dow Jones caindo 0,15, S&P 500 também cai 0,15 e Nasdaq cai 0,20 nesse momento às 6,25. Um pouco aí desse movimento, é óbvio, uma realização de lucros de pessoas aí que têm ações, né? E ontem vimos um movimento de alta, então automaticamente alguns investidores realizam resultado positivo, mas principalmente aí nós temos uma preocupação com essas sanções à Rússia e também aí o estoque de petróleo menor nos Estados Unidos, que faz com que hoje aí o petróleo suba aí entre 1 e 2% aí nas primeiras horas do dia, e traz obviamente toda essa preocupação em relação à inflação que nós temos aí no Brasil e no mundo. Óbvio, como a gente sempre fala, o mercado é soberano, podemos ter muitas mudanças, principalmente aí com falas de Jerome Powell e outros indicadores importantes no dia de hoje, mas amanhã nós repercutimos tudo isso aqui em mais um bate-papo. Falando em Ibovespa, a tendência do Ibovespa é seguir as bolsas internacionais, principalmente as bolsas norte-americanas, nesse movimento aí mais próximo da estabilidade, mas com a alta de commodities nós podemos aí ter novamente um descolamento, então também podendo aí acontecer uma alta, mas a perspectiva inicial é de o Ibovespa trabalhar próximo da estabilidade, isso falando às 6h26 da manhã. Amanhã, então, eu aguardo você novamente aqui para mais um bate-papo, onde nós falamos um pouquinho de tudo que aconteceu no mercado no dia de hoje e trazemos aí as principais informações para você acompanhar o mercado durante o restante dessa semana. Deixa seu like, se inscreve no canal, acessa um dos nossos grupos de WhatsApp também para receber todo esse conteúdo em PDF de forma gratuita também. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.